boas-vindas, abrace, dê uma palavra. Amém? Tia Dani. Vamos colocar de pé de novo. Olha só, Jesus, estou perdido. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Senhor nessa noite. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Viemos nesse lugar não pelos homens, não pelas mães, não pelos presentes, não pelas crianças, mas pelo Senhor. Estamos aqui nessa noite, Pai, porque reconhecemos quem o Senhor é. E estamos aqui para cultuar o Senhor, o Deus de toda a criação, o Cristo que venceu a morte e ressuscitou. É ao Senhor que viemos louvar, Pai. Então, nessa noite, olhe para os nossos corações, contemple os nossos corações e ache em nós verdadeiros adoradores, Senhor. Pessoas que vieram te adorar em espírito e em verdade. Senhor, que não seja apenas uma rotina de domingo, que não seja só mais um ato religioso, mas que o amor ardente pelo Senhor domine os nossos corações todos os dias. Receba o louvor da tua igreja, da tua noiva. Ah, Senhor, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja
deixou a sua glória. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus. Amém, Senhor. Ao Senhor Jesus, que é o único digno de receber toda adoração, todo louvor. A Ti, Jesus, como os 24 anciãos, nós Te rendemos louvores, nos unimos, Senhor, aos anjos, a todos os seres que vivem neste mundo, para louvar ao Senhor, para engrandecer o Seu nome. Ah, Senhor, receba toda a honra, receba todo o louvor, receba toda a glória, Jesus. Só Tu és digno, Senhor. Apesar de nós, Senhor, seja exaltado. O único que é digno de receber Sim, Tu és, Pai. a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
Aleluia, Senhor. Júlia está querendo mais, né? Pode sentar, irmãos. Bom estarmos aqui nessa noite. Daqui a pouco o louvor vai retornar. Não fique triste, não fique chateado, né? É bom ver todos aqui nessa noite, pessoas nos visitando. Bom ver aí, cadê Tiago, né? Leone, Rodrigo, Tamires, pessoal, né? Mais visitantes aqui. Ali, minha querida, também, graças a Deus, somos muito felizes pelo culto dessa noite, pelo Dia das Mães. Você já deu parabéns para a mãe que está do seu lado? Pode dar. Feliz Dia das Mães, parabéns, né? Isso. Nós aqui hoje temos mães, avós, futuras mães, mães em formação, né, Tamires? Mães em formação, né? Graças a Deus, que dia feliz. Eu quero, nesse mesmo espírito, né, Dia das Mães, quero convidá-la a fazer comigo leitura do texto bíblico que se encontra em Provérbios 31, os versículos 10, 12, 25 e 28. Vai estar aqui na projeção. Isso, vamos lá, o texto que até usamos hoje no culto pela manhã. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Ela a força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Amém. Graças a Deus pelas nossas mães, pela força, pela virtuosidade, né? Pela potência que são as mulheres na vida da nossa igreja. Meus irmãos, o Senhor tem nos abençoado, nós temos caminhado em algumas frentes, né, de batalha. Essa semana teremos novamente grupo dos jovens, né, lá na minha casa, com certeza oportunidade de estarmos juntos com a juventude, tem sido um tempo bom. Quero falar com os irmãos também sobre a nossa EBD, tá bom? A EBD tem sido também uma bênção na vida da nossa igreja. Há poucos domingos preguei à noite sobre a EBD, você pode ir lá no YouTube, a mensagem está lá de 15 dias atrás. Então, você que não tem participado da EBD, participe, porque o conhecimento, irmão, bíblico é fundamental para a nossa vida cristã, é fundamental para o nosso testemunho, é fundamental para nós passarmos a realidade que o Evangelho tem sobre as nossas vidas, certo? Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos líderes da EBD, que tem trabalhado também nesse sentido. E em breve nós vamos começar o primeiro PGM, né, da nossa igreja, aliás. O segundo, que o primeiro é dos jovens, nosso PGM oficial, com os líderes que foram formados aqui na nossa igreja. Nós teremos um pequeno grupo que vai ser piloto, que vai ser também provavelmente na minha casa, com toda a liderança da igreja. Então, você, líder da igreja, se prepare para mais esse passo que nós vamos dar na direção do cuidado com o próximo, da comunhão e daquilo que o Senhor quer que nós sejamos como igreja. Não a igreja a instituição, mas a igreja que nós somos, o sacerdócio de cada crente. Então, ore e participe também desse momento. E estamos chegando no mês de junho, aquele mês bonito, abençoado, romântico, que os coraçõezinhos saltam aos nossos olhos, e nós teremos aqui o jantar dos namorados. Já vai vendo a escala, hein, Leno? Já vai vendo a escala, hein? Né? Jantar dos namorados, R$30 por casal, muito barato, menos que o cachorro-quente na praça, muito barato, né? Então, você procure aí a Ângela e o Gilson para fazer já a sua inscrição. Eu vou trazer a minha namorada, porque, afinal de contas, ela já me atura 25 de casado, mas namoro 29. Ô, paciência dessa mulher, né? Meu pai. Né? Então, nós caminhamos nesse sentido, tá bom? E quero também trazer para a igreja
a questão da nossa escola de música. A escola de música tem funcionado às sextas-feiras, tem sido uma bênção, aula de introdução musical, com a flauta doce ali. Quem me dera ter dedos para tocar a flauta doce, mas eu não tenho. Só dá sustenido, Cláudia. E aula de violão, aula de bateria, tem sido, meus irmãos, você vier aqui sexta-feira, 6 horas da tarde, aquele movimento abençoado aqui na igreja, das crianças chegando, as pessoas chegando para estudar um instrumento e aprender. Então, tem sido um movimento muito bacana aqui na nossa igreja. Quero também falar aqui sobre o que mais? Cantina da nossa igreja está funcionando. Nós temos tido um momento difícil, meus irmãos, em toda a caminhada, de todas as igrejas, muitas igrejas passando dificuldades financeiras. Nós não somos diferentes, não somos melhores do que ninguém. O Senhor tem nos ajudado, estamos conseguindo cumprir aquilo que nós precisamos fazer como igreja. Graças a Deus o Senhor tem nos sustentado, mas você pode participar do que o Senhor tem feito nesse local. Então, você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, você pode fazer nesse momento. O Ministério de Louvor vai estar aqui. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando a próxima canção, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta também ao altar do Senhor. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, continuar nosso culto, louvor ao Senhor. Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Fiel Senhor, tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. A tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar
bom ser guardada pelo Senhor. Como é bom, Pai, estar debaixo das tuas asas, Senhor, recebendo a tua proteção, o teu carinho. Ah, Senhor, é do Senhor que corre a água que sacia a nossa sede. O Senhor é essa água purificadora que nos reanima, que nos transforma, que nos limpa. Ah, Senhor, é do Senhor que flui a vida. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? O que nos aguarda fora do Senhor, senão a morte? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. A fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, ele flui. Águas que correm do trono, águas que curam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai. Porque o Senhor está ali. Leva a vida no próprio. E Ele está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Só tu, Jesus, só tu. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos dá vida. O Senhor é a nossa vida. Ah, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque no meio de milhões de pessoas que não te conhecem, no meio de milhões de pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, nós te conhecemos. Nós sabemos quem tu és. Nós fomos escolhidos e alcançados pelo seu amor, pelo Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada. Nosso coração se enche de gratidão quando olhamos para quem o Senhor é, para quem nós somos e reconhecemos que o Senhor nos amou. Quando ainda éramos seus inimigos, o Senhor se entregou. Nós não merecemos o Senhor, Pai, mas o Senhor nos escolheu. Aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Seja glorificado para todos sempre. Amém, amém. Poder sentar. Ainda, né, nesse clima, sem deixar escapar essa atuação do Espírito Santo, creio que nós somos gratos por tudo que Deus tem nos dado. Quem tem bênçãos a agradecer, pode levantar suas mãos. Pode continuar tocando, pode continuar tocando. Bênçãos a agradecer, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. Nós nos sentimos realmente, irmãos, alcançados por esse rio da graça de Deus, né? Por esse rio que inunda as nossas vidas. Mas eu quero fazer um momento especial também. Se você tem alguma coisa para colocar diante do Senhor, algum pedido, algo na sua vida, na sua família, te peço para vir aqui na frente. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Eu já estou aqui porque eu preciso de oração. Mas alguém quer me acompanhar, quer estar aqui na frente, para nós dedicarmos mais esse período de oração pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela vida financeira, pelo trabalho, né, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pode chegar aqui para o meio, pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá. Isso, vem cá, Paulo, vem cá, isso. Eu gosto de estar perto, né? Se você tem esse desejo, pode chegar aqui, nós vamos orar, né? Nós vamos pedir ao Senhor que atue com misericórdia sobre as nossas vidas. Você que está sentado também, você pode impor suas mãos para cá, levantar suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós que aqui estamos, queremos, Senhor, te agradecer por essa noite, te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pela maneira que o Senhor tem ministrado aos nossos corações até aqui, Pai, e cremos que ainda ministrará mais. Mas, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti motivos de oração, Pai. Tu sabes o que cada um está passando aqui, Tu sabes da realidade de cada pessoa que está aqui na frente, num ato público, mediante a sua igreja, Senhor, expondo a sua fé em Ti, crendo que o Senhor, somente o Senhor, pode nos ajudar naquilo que nós não podemos fazer. Ajuda-nos, Pai, a nos entregarmos, Senhor, ao poder da Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E te pedimos, Senhor, que o Senhor atue em nossas vidas, continue atuando, com graça, com misericórdia, com poder vindo dos céus, que coisas incríveis, inimagináveis, que sirvam de testemunho do Teu reino aqui na terra, aconteçam nas nossas vidas e nas questões que nós colocamos diante de Ti. E nós já te agradecemos, não pela resposta positiva, mas pela resposta que vem do alto, que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor nos abençoe. Hoje nós vamos ter aqui um momento especial, né? Homenagem para as nossas mães, das nossas crianças. Não sei se estão aqui atrás, se estão lá na frente, mas agora nós vamos assistir aí a homenagem das nossas crianças. Prepare o seu celular, Marcelo. Isso mesmo. Prepare os vídeos, as postagens, né? Vamos parar as redes sociais.
Baterista não será um problema para nossa igreja, né? Não será um problema. Kaique queria fazer o tum-tum na bateria, né? Tum, tum, tum. Meus irmãos, ainda bem que não sou eu o pregador dessa noite, senão não ia aguentar, né? Eu fico muito emocionado com essas crianças. Essas crianças são o tesouro de Deus para a nossa igreja, amém? Qual igreja, irmãos, que tem culto infantil quinta-feira? Qual igreja? Jardim Progresso tem. Graças a Deus pela vida das nossas crianças. Quero chamar a pregadora dessa noite, a Tamires, né? Uma filha, mas também uma mãe, está vivendo a maternidade com intensidade, uma pessoa queridíssima, né, de toda a igreja. Que o Senhor te abençoe e te use naquilo que Ele já colocou no seu coração. Boa noite, irmãos. Quanto tempo, né? Quanto tempo. A última vez que eu vi a igreja toda assim, nem mãe eu era, olha que maturidade já foi criada, né? Desde então. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei, o primeiro impulso foi falar que não, né? Falei, gente, domingo à noite é um peso gigantesco. E ainda mais por ser o dia que é hoje, né? Dia das Mães. Eu falei, que experiência eu tenho para falar alguma coisa sobre ser mãe? Só tem 5 meses que eu estou com o Bernardo na barriga, 3 que eu sei, né? Então, conscientemente, 3 meses que eu estou vivendo isso. Que experiência eu tenho para falar alguma coisa? Aí, depois que Vitória falou comigo, eu falei com o Leone. Falei, Leone, como assim? Aí ele, lembra sempre que quando você vai falar alguma coisa, antes Deus fala com você. Então, eu entendi que eu não tinha que ter experiência, mas eu tinha que receber uma experiência, de alguma maneira. E, realmente, quando Deus me deu a palavra que eu vou trazer hoje, eu acho que Ele falou comigo em todos os aspectos. Talvez quem vai ouvir entenda um ou outro, se apegue mais a alguma coisa ou a outra, principalmente as mães, né, no caso. Mas eu senti que Ele falou comigo em todos os aspectos. Porque quando a gente cria essa expectativa, porque eu sou mãe, mas eu não sou nenhuma mãe recém-nascida, né? Meu filho nem nasceu ainda, eu sou uma mãe em formação. Estou tentando entender o que é isso, estou tentando assimilar o que é isso. Eu acho que eu nem racionalizei direito ainda. Hoje eu estava conversando com o Sandrinho e Betinha sobre isso. Falei, eu não racionalizei ainda, eu acho que é só quando a criança estiver nos meus braços que eu vou entender que eu tenho um filho mesmo ali, né? Entender o que é aquilo. Mas o amor, ele já brota na gente desde sempre. Né? Então, a gente começa a criar expectativas, tentar entender como vai ser, se ver como mãe, não, isso eu vou fazer, e isso não vou fazer. E depois você vai lá, quebra a cara, que está fazendo tudo aquilo que você falou que não ia fazer. Né? Enfim, você cria 1000 planos. Então, antes da gente ler o texto que eu preparei para hoje, eu quero orar para Deus direcionar tudo aquilo que eu tenho para falar e também para direcionar o coração de vocês a entender e a ouvir aquilo que eu trouxe. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Deus, por ter separado cada vida para estar aqui essa noite. Eu creio, Deus, que todos que estão reservados para estar aqui é porque o Senhor trouxe até esse lugar. Seja essa pessoa uma mãe, um pai, ou ainda alguém que cria e que tem esses planos, ou ainda pessoas que são tão novas que nem conseguiu ainda imaginar algo assim, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um, assim como o Senhor me deu essa palavra e fez o meu coração reconhecer que eu precisava dela. Eu creio que o Senhor vai falar com cada um aqui. Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as suas, que não seja direcionamento meu, mas que seja seu. Que o Senhor esteja aqui, Deus, desde agora, em todas as palavras que foram faladas, Deus, até o final. Eu creio que o Senhor já está aqui desde o início desse culto, até mesmo antes da gente chegar, porque o Senhor planejou a nossa vinda a esse lugar. Permaneça conosco, nos dê, Senhor Deus, um restante de noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, vamos ler Lucas 1, 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38. Provavelmente vocês já conhecem essa passagem, não é nada muito diferente. É quando o anjo anunciou a vinda do Senhor, a vinda do Salvador. Então, mais uma vez, Lucas 1, 26 ao 38. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entretanto, o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bom, o texto, ele como eu falei, ele é bem conhecido, E por ser um texto conhecido, às vezes a gente lê e não se atenta a certas coisas, né? Porque a gente já lê um pouco no automático. E aí eu tentei esmiuçar um pouco esse texto para entender um pouco quem foi Maria. Muitas pessoas acham, erroneamente, que Maria é uma santa. Mas Maria não é uma santa. Maria foi agraciada. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês essa noite. Agraciada vem da palavra graça, que significa favor imerecido. Ou seja, se Maria fosse santa, ela mereceria, teoricamente, esse favor, né? Não seria um favor imerecido. Mas não, ela foi agraciada, tanto que quando o anjo sauda Maria, Maria estranha aquela saudação, né? Tanto que é dito isso aqui no texto. Então, é a primeira coisa que eu quero falar. Muitas vezes, acredito eu, né, por esse curto período de tempo que eu estou vivendo a maternidade, eu já me perguntei isso, eu já me questionei isso. Será que nós somos merecedoras disso? Será que eu vou ser capaz de viver tudo isso que Deus tem preparado para mim? Será que Deus não me escolheu por engano? Será que realmente era eu que precisava ser mãe dessa criança? Será que eu fui uma mãe suficientemente boa para os meus filhos? Mas aqui a gente vê que é um favor. A partir do momento que Deus concede esse favor a Maria, Ele agracia a Maria. E Deus não faz escolhas erradas. Nós podemos fazer várias escolhas erradas, mas Deus não escolhe errado. Então, se Deus te escolheu para ser mãe do seu filho, é porque só você poderia ser e exercer esse papel. Só você teria força para enfrentar as dificuldades que só você sabe que você enfrenta. Dentro da sua casa, nas suas íntimas orações, só você sabe. Então, isso me fez refletir o seguinte: Deus nos concede graça todos os dias, em todos os momentos. Porque muitas coisas que a gente vive na nossa vida, a gente recebe, a gente não merece, isso é um fato.
E aí eu me pergunto, o que a gente faz com essa graça imerecida, né? Esse favor imerecido? A gente honra isso que Deus faz pela gente? Ou será que a gente age com uma espécie de desonra em relação a isso? Isso eu digo de qualquer coisa. Eu comecei a falar da maternidade, né? Porque a gente está falando de Maria e do sentido dela ter sido agraciada a receber isso. Mas em qualquer situação na nossa vida, quando nós somos agraciados, será que nós honramos isso? E aí, como o texto estava falando de Maria, eu lembrei da primeira mãe da humanidade, né, Eva. Eva, diferente de Maria, agiu em desobediência, de certo modo. E aí, tudo bem que quando tudo aconteceu, não ocorreu necessariamente com os filhos dela, mas olha o que aconteceu com a família dela depois dessa desobediência. Por conta de um ato que, de fato, não era para ser feito, né? Então, eu fiquei pensando, a graça que Eva recebeu, ela desonrou aquilo. Ela desobedeceu. E quantas consequências ruins aconteceram na vida de Eva. Diferente de Maria, né? Claro, que viveu lá várias situações ruins, é óbvio, quantas angústias Maria passou. Mas a gente vê que a trajetória foi muito diferente. E a gente vê a redenção da humanidade por meio de Maria, por meio de, né? Não foi a Maria, mas Maria, ela foi via disso. Ela foi usada para isso. Então, a gente entende aqui que a primeira mãe, digamos assim, né, da humanidade, não digamos não, foi de fato a primeira mãe, por conta de uma desobediência, consequências ruins aconteceram na vida dela. Então, a gente consegue entender a influência que a mãe, a família, não vou falar nem só a mãe, a família tem sobre a vida do seu filho. Né? Então, olha o que uma atitude errada provocou ao longo da descendência de Adão e Eva. Então, quando nós somos agraciados, nós precisamos honrar. Nós não temos que duvidar se seremos capazes ou não. Porque, como eu falei, Deus não faz escolhas erradas. Então, se Ele te escolheu para viver aquela missão, significa que Ele sabe que você vai ser capaz de viver aquela missão. Seja na maternidade, seja em qualquer outra área da sua vida. Eu tive muita dificuldade em algumas situações de entender que eu era capaz para exercer alguns papéis, digamos assim. Não digo só da maternidade, não. Mas em relação a tudo. Eu sempre tive muita dificuldade com o novo. Eu preciso começar no emprego novo. Meu Deus, que ansiedade, que desespero, que agonia. Até aquilo se tornar rotina para mim, era angustiante. Por quê? Eu sempre achava que eu não seria capaz de viver aquilo ali. Mas com isso, entendendo que tudo que a gente recebe na nossa vida é por meio da graça, é por meio do amor de Deus e da confiança dEle, nós nos tornamos confiantes diante da situação também. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente. O segundo já está no versículo 32, eu dou um salto aí, que diz assim: Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, o primeiro ponto foi a dúvida, né? Será que eu mereço esse favor? E a gente entendeu ali ao longo do texto que Maria obedeceu, que Maria aceitou isso para si. E depois o anjo explica para ela quem será esse filho que ela vai gerar. Mas ele o tempo inteiro fala de Jesus. Este será grande, e este será chamado Filho do Altíssimo. Em momento nenhum, o anjo fala para ela que ela será. Era sobre Jesus, não era mais sobre Maria. Onde eu quero chegar? Tem muita mãe que quer viver a vida do filho. E tem muita mãe, digo mais, que quer ser Deus na vida do filho. Eu entendo, como eu falei, né? Eu ainda não sei exatamente o que é. Eu só vou saber quando de fato se concretizar, quando ele estiver nos meus braços. Mas é um amor tão grande, que eu acho que um instinto de proteção já surge a partir do momento que você recebe a notícia.
Então, é óbvio que em momentos ruins, que em provações, que em dificuldades, as mães querem tomar isso para si. Isso é fato. Eu acho que qualquer pessoa é assim. Só que o problema é, cada um nasce com um propósito. O propósito de Maria era gerar Jesus. Agora, o propósito de Jesus era salvar todos nós. Maria não podia pegar o propósito de Jesus. Maria não podia viver esse propósito, porque se ela vivesse esse propósito, provavelmente nada do que aconteceu teria acontecido. Cada um vem à Terra com um determinado fundamento. Então, um tem que viver o fundamento de si próprio. Então, é necessário deixar o seu filho amadurecer. É necessário deixar o seu filho carregar a cruz dele. Ainda que isso doa, ainda que isso te fira de certo modo também, mas isso é necessário. E Jesus, ele aceitou. Ele aceitou, porque isso também acontece muito, né? De tanto a gente querer tomar o lugar do nosso filho, de certo modo, por instinto de proteção, não por ruindade, claro que não, mas por instinto de proteção, a gente não permite que um filho aceite viver ou não. Nós queremos ter o poder de escolha sobre a vida dos nossos filhos, mas chega um momento que ele precisa ter o poder de escolha. Jesus aceitou viver, então não caberia a Maria colocar um limite para aquilo. Né? Nós sabemos que, obviamente, o que Jesus aceitou viver foi extraordinário. Mas os nossos filhos nem sempre aceitam viver coisas extraordinárias. Às vezes, as escolhas que eles fazem são coisas que levam à morte, são coisas que levam a vício, são coisas que levam à degradação da sua família, entre outras coisas. Mas não tem como você tomar lugar. Existem lugares que só o Espírito Santo pode habitar. Nós precisamos, como mãe, até mesmo como pai, óbvio, como família, ensinar o caminho que se deve andar. Você foi chamada para ser auxiliadora, cooperadora na criação dos seus filhos. Você não foi chamada para ser o seu filho, senão não teria nem sentido o seu filho existir. Então, é necessário que você ensine. Você precisa ser o primeiro discipulador do seu filho. Você não precisa e não deve esperar que o pastor discipule. Você não tem que esperar que a tia da classe discipule. Você não tem que esperar que a escola ensine. A escola não educa ninguém. E eu, como professora, é uma certa raivazinha, de certo modo, que eu carrego, porque às vezes tem pai e tem mãe que acha que é a escola que tem que educar. Eu não dou aula nem para criança, eu dou aula para adolescente. Ou seja, quando chega para mim, teoricamente, muita coisa já precisa estar formada. Mas muita coisa os pais querem que nós façamos o lugar, né? Nós tomamos o lugar deles e sigam nesse tipo de educação, mas não, a educação vem de casa. De fato, vem de casa. Então, você precisa ser o primeiro discipulador do seu filho. Você não tem que terceirizar a sua missão. Você não tem que passar para outro aquilo que cabe a você. Então, é por meio da palavra. A palavra é a semente que Deus deixou para a gente. É por meio da palavra que você vai plantar algo na mente do seu filho. E com isso haverá mudanças de pensamentos, consequentemente de atitudes e, óbvio, das circunstâncias. Então, se você quer que algo mude na vida do seu filho, é por meio da palavra que isso vai acontecer. Não é tomando para si todas as angústias ou todas as aflições. É por meio da palavra. Então, basta você lançar a semente, que de resto é Deus quem faz. É o Espírito Santo que trabalha. Então, como eu estou falando, né, eu disse que desde o início Deus falou comigo. Porque até mesmo antes de eu engravidar, a gente falava muito isso lá em casa, né? Isso, eu vou seguir por aqui. Quando acontecer isso, eu vou seguir por aqui. Parece até que é um planner. Ah, eu vou para aqui, vou para lá, vou para lá. A gente sabe que não é assim. E muitas vezes, em algumas conversas que a gente tem, eu, depois pensando, né, refletindo sobre esse texto, gente, quantas vezes eu quis, nessas escolhas minhas mirabolantes ou planejamentos,
viver a vida do meu filho, né? Mas eu tenho que entender desde sempre, antes até mesmo dele nascer, que ele vai ter a vida dele. Ele tem a trajetória dele. A mim e ao Leone, cabe apenas ensinar o caminho que ele deve andar. De resto, é com ele. E aí, seguindo, né, antes de ir para o outro ponto, uma coisa que eu anotei aqui para falar, é que eu disse que a palavra é a semente que a gente tem que lançar para tentar fazer com que as circunstâncias mudem, né? Só que esses dias, a gente lendo uma cartinha lá, isso veio na minha cabeça realmente depois que eu já tinha preparado tudo que eu ia falar aqui. Os meus alunos ficaram muito eufóricos com a notícia de que eu ia ser mãe, e eles receberam isso com muito amor. Então, todo dia eu volto para casa com um pacotinho, um presentinho, todo dia. E isso é muito gratificante, muito, muito. A gente comenta muito que é lindo ver como o nosso filho já é amado por meio da gente. Isso é lindo. E aí, na sexta-feira, eu cheguei em casa com alguns pacotinhos e tinha umas cartinhas. Aí ele até perguntou, né, de criança, por quê? Só, né, dou aula mais para adolescente. Eu falei, não, eles têm o hábito, eles gostam. E aí, um aluno que foi reprovado no passado, aí na cartinha, uma das coisas que ele falou assim, eu sei que você fez isso para o meu bem, porque uma das matérias que ele reprovou foi a minha. Então, eu me senti na necessidade de conversar com ele depois, né? Que eu imagino quanto isso seja frustrante para um adolescente, reprovar de ano. E aí a gente acha que ele vai ver a gente numa figura de inimigo. Ela me reprovou. E aí, no início do ano, eu quis conversar com ele, explicar o motivo, o que aconteceu, por que a gente decidiu, enfim. E eu tentei usar palavras e a linguagem que ele entendesse, de alguma maneira. Né? Então, isso tudo, toda essa volta que eu dei, foi para falar a respeito disso. Como que a gente utiliza as palavras para trazer alguém para a gente? Porque, às vezes, eu vejo lá na escola, eu brigo tanto com aquelas crianças. Eu falo criança, né? Mas não é. Mas eu brigo tanto e falo, chamo atenção e reclamo, não sei o que. Eu falei, gente, e ainda assim eles me amam, né? Porque olha o que eles estão fazendo por mim nesse momento. Eu falei, como assim? Porque a gente repreende, a gente briga, a gente chama atenção, manda ocorrência e chama diretor e bota para fora. E eles ainda assim me amam. Aí eu fiquei refletindo, eu acho que isso é a forma que você faz. É a forma que você joga essa semente de alguma maneira. Porque nós que somos adultos, a gente entende que é para o bem deles, mas eles não vão entender isso. A tendência é que eles fiquem com raiva. Então, quando vocês forem discipular o filho de vocês, quando vocês forem plantar essa palavra, essa semente, plante com amor. Porque uma ovelha que não é amada, ela não vai te seguir. Ela não vai te escutar. Então, se você vai ser discipulador do seu filho, teoricamente, ele vai ser sua ovelha, de certo modo. Você está ensinando, você está mostrando para qual caminho ele vai. Então, se ele não se sentir amado, como que ele vai querer estar com alguém que, para ele, não transmite amor? Ninguém aqui gosta de estar em um lugar que não se sente amado. Pelo menos eu não gosto de estar num lugar que eu não me sinta à vontade. Então, o seu filho também não. Ele vai ter uma certa obrigação de permanecer na sua casa até um certo tempo. Mas depois disso, como que você vai cultivar isso nele? Aí agora sim, para o terceiro ponto, que eu queria mencionar sobre Maria. Está no versículo 34, que diz assim, e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Aqui eu entendo que Maria ela não questionou nada, né? Ela só questionou mesmo, tá, mas como que eu vou ter um filho? Eu não conheço nenhum homem. Ou seja, ela não teve relacionamento com nenhum homem. E ela só entendia essa maneira de ter filho, que é a maneira que a gente também conhece. Então, ela só questionou isso. Ela não questionou em momento nenhum como que a minha reputação vai ficar. O que as pessoas vão falar de mim? O que vai acontecer comigo? O que José vai pensar de mim? Eu vou ficar sem noivo, vou ficar sem família, vou ficar sem nada. E aí? Ela não questionou isso em momento nenhum. Ela aceitou. E é isso que a gente precisa ter disposição para fazer. Como eu já até falei aqui, né? Nós não podemos terceirizar a nossa missão. A missão foi dada a Maria.
A ela só cabia aceitar ou não, obedecer ou desobedecer. E ela decidiu obedecer. A obediência é uma atitude, é uma decisão, é uma escolha. A escolha de Maria poderia ser uma ou outra. Na verdade, a escolha dela foi simplesmente fazer e entender a voz de Deus, se colocar no centro da vontade dele e aceitar. Ela, em momento nenhum, questionou. Quantas vezes a gente questiona as coisas na nossa vida? Eu sou uma. Meu Deus do céu, por que você me colocou aqui? Por que você me chamou para isso? Mas por que eu tenho que fazer aquilo? Não pergunta. Quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim primeiro. Não pergunta, faz. Faz porque Deus capacita. Bem aquela frase, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É isso. É isso. Se você se dispuser a Ele, se você se colocar a Ele, eis-me aqui. Ele vai fazer o que Ele precisa fazer. Ele não vai te chamar para passar vergonha. Ele não vai te chamar para você fazer menos do que Ele esperou que você fizesse. Ele vai te capacitar para você fazer até onde Ele quer que você faça. Então, não questiona. Aceite. E aí, um dos detalhes aqui, né, porque acredito que uma das coisas que salta aos nossos olhos é a questão do relacionamento dela com José. Porque ela estava prometida a ele, né, noiva dele, enfim. E ela não questionou isso. Mas eu acredito que seria o primeiro questionamento se isso acontecesse conosco. Porque, querendo ou não, provavelmente ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho de construir uma família, ela tinha um sonho de honrar o marido dela. E em momento nenhum ela falou. Eu acredito que Maria deve ter pensado o seguinte: o que adianta eu perguntar? De maneira racional, eu não consigo explicar isso para José. Como que eu vou falar para José que um anjo me visitou? Quer dizer, poder falar ela pode, mas como que ele vai acreditar nisso, né? Um anjo me visitou, eu vou gerar um filho do Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar um filho em mim. Se a gente falasse isso para qualquer homem hoje, por mais crente que fosse, eles não iam acreditar, isso é fato. Então, eu acredito que ela pensou isso. Para quê? Para que eu vou questionar isso? É algo que foge da minha competência. Ela não tem como fazer. Então, quando a gente questiona, geralmente a gente questiona coisas que nós não temos como fazer, que só cabe a Deus fazer. Então, para que você questiona? Para que você quer saber? E aí Deus cuidou dos detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes. De maneira nenhuma ele ia chamar uma mãe que não tivesse um pai. De forma nenhuma ele geraria um filho em uma mulher que tivesse prometido a um homem e esse homem não entendesse aquilo ali. Quando Deus trata algo com você, Ele vai tratar com a sua família. Ele não vai tratar só com você. Ele não vai fazer só com que você se disponha a Ele. Talvez em tempos diferentes. Talvez Ele vai tratar com você antes, porque talvez Ele precise da sua ajuda para alguma coisa. Mas talvez não seja no mesmo tempo que Ele vai tratar com seu esposo. Mas basta você confiar. Basta você acreditar e abrir mão daquilo que não cabe a você. Não cabia a Maria. Então, ela abriu mão e Deus cuidou dos detalhes. Deus fez aquilo que precisava fazer. E de maneira apenas como Ele podia fazer, de forma sobrenatural. Um anjo visitou José em sonho, explicou para ele, e daquele momento todo o pensamento dele mudou. E ele aceitou viver esse chamado, porque Maria não foi chamada sozinha. José também tinha participação nisso, assim como os pais têm participação na família. Hoje a sociedade fala muito e engrandece muito as mães. De fato, as mães têm valor numa família. E que valor! E acha maravilhoso quando o pai participa de alguma coisa. Nossa, mas ele é assim. Ele troca fralda, ele lava a louça, ele te ajuda. Que paizão, não. Que obrigação. Ele é pai. Ele é coparticipante em tudo. Então, a mesma coisa, a mesma missão que ele deu a Maria, a diferença é apenas biológica, ela era mulher. Mas ele deu também a José, ele chamou os dois faziam parte desse chamado. Então,
pais, não se ausentem da criação dos seus filhos. Não achem que só são as mulheres que precisam estar presentes, que precisam fazer. Você, principalmente, como líder de uma família, né? E aí, seguindo, inclusive, né, tem a questão do José, né? Ele era fundamental nisso, porque lá no texto que foi lido falava, né, que ele era descendente de Davi. E para que se cumprisse tudo aquilo que Isaías profetizou, que o profeta Isaías profetizou, precisava que fosse José. Então, ele teve tanta importância quanto, né, para que tudo isso se cumprisse. E aí, mais à frente um pouco, no versículo 37, quase fechando, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Esse versículo torna-se uma frase cotidiana. Quando a gente passa por algumas situações ou quando alguém próximo passa, geralmente a gente fala isso, né? Para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. Mas a gente vive isso. Quando a gente passa pela primeira tribulação, primeira dificuldade, primeiro desespero, a gente pensa. Não, geralmente a gente pensa em questionar, que foi falado antes. Geralmente a gente pensa em perguntar por quê, para quê, como isso foi acontecer comigo, para quê, logo eu. A gente não pensa de que Deus está naquela situação e que para Ele nada é impossível. Eu fico imaginando, racionalmente falando, né, como aquela família tinha chances de dar errado. 2 adolescentes, totalmente imaturos, né, digamos assim, em relação a ser família, numa sociedade, na época, até mais rigorosa do que a sociedade de hoje, vivendo toda aquela perseguição do momento, do contexto do nascimento de Jesus, e ainda assim, eles entenderam o que precisava acontecer. Cada um entendeu o seu papel, cada um entendeu sua missão. E como eu falei antes, José e Maria, eles não eram santos, eles não são santos. Eles são pessoas comuns, como eu e como você. A única diferença foi que eles aceitaram viver no centro da vontade de Deus. Eles não questionaram, eles não perguntaram, eles simplesmente aceitaram. E abriram mão daquilo que eles não poderiam fazer, mas que só Jesus poderia fazer na vida deles. Então, por isso que tudo aconteceu conforme deveria acontecer. Muitas vezes nós atrapalhamos os planos de Deus porque a gente tenta fazer da nossa maneira. E esquece que Deus é o Deus do impossível. Deus estava com eles desde o momento do anúncio. Desde o momento que ele falou para Maria, desde o momento que o anjo visitou José. Ele sempre esteve ali. Tudo está nos planos de Deus. Só que muitas vezes a gente desvia e a gente faz com que Deus... Não, peraí, não era isso que eu queria para você não, volta aqui. Mas a gente acaba caminhando para o outro lado. A gente acaba fazendo aquilo que não era o que éramos, né, no caso, para fazer. E aí, eu fico imaginando, né? José e Maria foi chamado, eles viveram, com certeza, dias complexos, né? Quando aconteceu isso, quando aconteceu o anúncio da chegada de Jesus. O nascimento de Jesus também não foi fácil, não foi algo simples. Eles estavam em casa, aconteceu, nasceu. Não, teve todo aquele processo e não parou por aí. Teve toda uma vida de perseguição, de apontamento, de desconfiança. E Maria foi com Jesus até a cruz. Ela não foi chamada apenas para gerar um filho. Ela foi chamada para caminhar com o filho. Ela foi chamada para estar com o seu filho em todos os momentos. Não viver o propósito do seu filho, mas estar com o seu filho. Ela precisava ser apoio, ela precisava ser guia, ela precisava ser colaboradora do ministério de Jesus. Ela precisava estar ali. De alguma maneira, ela precisava estar ali. Com um abraço. Jesus era homem também. Assim como a gente precisa de apoio, a gente precisa de abraço, a gente precisa de palavras de afirmação, Jesus também precisava. E quem melhor que uma mãe para fazer isso? Então, ela esteve ali durante todo o processo. E, em momento nenhum, ela desviou do seu papel.
Ela sempre soube qual era o seu papel, qual era a sua missão. Quando ela viu o seu filho vivenciar uma morte de cruz, tenho certeza que se alguém perguntasse para ela, você quer ficar no lugar dele? É óbvio que ela ficaria, mãe. Mas ela não fez. Ela não tentou viver a vida que era destinada a Jesus. Ela só esteve ali. Mas ela viu todo o processo de cruz. Mas para ela ver o filho dela ressuscitado, ela precisou deixar ele caminhar toda essa penalidade que ele viveu. Ele precisou viver. Ele precisou enfrentar, ele precisou carregar a sua cruz. Ele precisou viver essas aflições. Ele precisou sofrer. Então, os nossos filhos precisarão sofrer, os nossos filhos precisarão enfrentar aflições que nós não vamos poder resolver. E nós não poderemos viver por eles. Mas para que o nosso filho tenha vida, para que o nosso filho ressuscite, e para que a glória do Senhor esteja sobre ele, seja manifestada sobre ele, ele precisa viver isso. Todos nós precisamos viver o nosso propósito. Todos nós precisamos de viver aquilo que Deus planejou para a gente, era plano de Deus. E Jesus, como ninguém, como testemunho vivo para todos nós, ele veio para isso, ele nos mostrou que ainda podendo, ele decidiu aceitar, ele decidiu viver e ele entendeu que ele era necessário para que a nossa redenção hoje acontecesse. Então, todos os nossos filhos têm um propósito. A gente não sabe qual é. Mas provavelmente pode ser um médico que vai salvar uma vida, um professor que vai direcionar e vai ensinar, um advogado que vai defender da injustiça. Ele tem um propósito. E para que ele viva isso, você precisa deixá-lo viver. E precisa entender que Deus é o Deus do impossível. Porque Deus fez Jesus ser penalizado injustamente por todo aquele caminho. Quem sabe até mesmo por toda a vida dele. Mas Deus honrou. Jesus viveu. Ele ressuscitou e hoje ele está vivo. Graças a isso, graças a ter aceitado, entendido a missão e não ter transferido, hoje nós estamos aqui. Eu fico pensando, né, como que a família é alvo do inimigo hoje. Tudo que acontece na sociedade hoje é para a destruição da família. Se a gente quiser pensar o quanto algo é importante para o diabo, é só a gente pensar o quanto isso é importante para Deus. A família é o centro da vontade de Deus. É o centro. Então, imagina como que o diabo quer destruir a família. O diabo é o nosso adversário, ele é o nosso opositor. Quando a gente está fazendo qualquer coisa na nossa vida que tem um adversário, um jogo simples, ninguém gosta de perder. Então, por que a gente vai querer ficar perdendo para o diabo? Então, a gente tem que lutar com todas as artimanhas que a gente tem. A gente não tem um truquezinho lá para jogar o joguinho do tabuleiro? Então, a gente tem o nosso truquezinho também para ganhar do diabo na nossa vida. Qual é o nosso truque? A nossa palavra, a nossa oração, a nossa perseverança. É só assim. Hoje nós vemos o diabo destruir tudo, porque a pessoa dá brecha para isso. E tudo que acontece de moralidade na sociedade hoje está ligada à questão da destruição da família. Homossexualidade, adultério, imoralidade sexual, legalização do aborto. Então, tudo isso está ligado à destruição da família. O diabo não está feliz com família se construindo. O diabo não está feliz com novas vidas sendo geradas. Então, esse vai ser o alvo. Sempre vai ser o alvo. Então, para finalizar, com o último versículo lido, diz assim, né? Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, Maria, além daquele primeiro questionamento que foi lido, né, quando ela perguntou como que isso seria feito, que foi um questionamento que acredito seja normal, ela não questionou nada sobre ela,
Ela só queria entender como que aquilo, humanamente falando, poderia acontecer. Depois ela falou, eis-me aqui. Ou seja, ela aceitou. E Deus não escolheu Maria em vão. Deus não deu, essa aqui. Deus não escolheu assim. Deus tinha um propósito. Ele viu em Maria virtudes de Deus, que ela conseguiria transmitir para o seu filho. A nossa família tem esses valores? Deus escolheria a nossa família para Jesus nascer? É um questionamento. E não é porque Maria era santa, porque Maria não é, nunca foi. Maria era uma mulher como eu, como você. José era um homem como qualquer um que está aqui. A diferença é que eles decidiram se entregar à vontade de Deus. E eles viviam uma vida que transmitia os valores do Senhor. Então, que nós possamos ser essa família, que nós possamos ser essa mãe, esse pai, que vive, que transfira para o nosso filho esse amor. Todos esses valores que Deus quer que nós transfiramos para eles. Que nós possamos entender isso. E que a gente seja o primeiro, a profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Quantas mães eu vejo, e isso eu não estou tirando, não é tão fonte da minha cabeça, eu ouço isso de mães. Mas esse garoto não serve para nada. Essa menina, meu Deus do céu, já desisti, que não sei o quê. Não desista. Não desista. Eu sei que adversidades acontecem, problemas acontecem, a vontade de abrir mão do próprio filho acontece. Mas não desista. Seja o primeiro a profetizar, o primeiro a acreditar que aquele fruto que Deus gerou dentro de você, de fato vai frutificar. Então, ame, ensine com amor, viva um amor de doação, não um amor de cobrança. Seja Maria, homens sejam José. Até porque, como eu falei, Maria não foi chamada sozinha. Para toda mãe existe um pai. E para que o sucesso da nossa família aconteça, é preciso caminhar juntos. É preciso seguir o mesmo chamado. Não tem como um para a esquerda e outro para a direita. Que provavelmente lá na frente vocês não vão se encontrar. E os seus filhos vão ficar tontos. Não vão saber para onde ir. Então, orem pelos seus filhos, profetizem, entendam que eles têm um propósito e que eles são a geração do nosso futuro. É por meio deles que coisas acontecerão. Então, que todo ensinamento seja com base na missão recebida. Que vocês possam entregar para Deus aquilo que só Ele pode fazer. E que vocês possam viver verdadeiramente a missão que Ele deu a vocês. Sejam mães de oração, mães que perseveram, mães que caminham com o filho até o fim, seja na alegria e seja na adversidade. Amém? Pastor, para encerrar, queria que o Senhor orasse. Caso você tenha recebido de fato essa mensagem no seu coração, venha aqui na frente. O pastor vai profetizar sobre a sua vida, profetizar sobre a vida do seu filho. Caso você esteja aqui, a sua esposa não esteja, a mãe dos seus filhos não esteja aqui, leve seu pensamento até ela, ore por ela, entregue a vida dela, para que, a partir dela, o seu filho venha ganhar vidas para essa geração, possa frutificar, possa fazer e cumprir o papel dele aqui na terra com o máximo de sucesso possível. Mãe e pai são influências, a primeira influência para uma criança. E que vocês possam ser a influência que seu filho precisa de fato. E que essa influência não aconteça apenas da porta para fora da sua casa, mas principalmente da porta para dentro. Porque da porta para fora ele encontra um monte de influência. Agora, da porta para dentro, só tem vocês.
Vamos orar então. Você, mãe, que deseja estar aqui à frente. Você, filho também, que deseja colocar. Obrigado, Tamires. Você também, filho, mãe, avó, deseja colocar aqui. Entendemos a missão, entendemos o chamado, né? Várias mães aqui hoje. Nós queremos fazer esse momento de oração, né, de intercessão pela família. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Mensagem clara, mensagem vinda dos céus, mensagem que chama todos nós à responsabilidade de cumprirmos o chamado, de cumprirmos a missão. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós, como pais, como mães, nessa noite, principalmente as mães, Pai, entendam a sua missão, entendam, Senhor, que a vida dos seus filhos precisa ser colocada diante de Ti, para que eles possam ser o melhor que eles puderem ser. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem colocado nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, maneiras de nós Te conhecermos melhor, e a maternidade é uma dessas maneiras, Pai. Senhor, quando colocamos diante de Ti cada mãezinha aqui presente, cada filho também que tem colocado aqui a sua mãe, Senhor, que nós possamos abraçar essa missão, que os nossos filhos, Senhor, sejam geradores de bênçãos, Pai, para a vida das pessoas, que sejam homens e mulheres de bem, homens e mulheres educados, homens e mulheres que farão a diferença nessa sociedade tão corrompida, Pai. Senhor, nós cremos na transformação do mundo pelo Evangelho, e cremos, Senhor, que essa responsabilidade, conforme a Tamires pregou, depende de nós, depende daquilo que nós somos, depende daquilo que nós passamos para os nossos filhos. Queremos, Senhor, nos colocar diante, Senhor, dos seus pés, para que o Senhor nos use como o Senhor quer, e que os nossos filhos sejam as nossas flechas, mas acima de tudo, sejam as flechas do Teu Evangelho, sejam as flechas, Senhor, da Tua Palavra, que alcance, Senhor, que atinja essa sociedade, esse mundo, Pai. Senhor, nós Te agradecemos por essa oportunidade que nós temos, em nome de Jesus, amém e amém. É isso. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o encerramento do culto dessa noite, né? Alguém perdeu uma pulseira, alguma coisa assim, eu acho que é uma pulseira, né? Se é sua, Claudinha? Então tá bom, depois é só pegar comigo, tá legal? No final do culto, tá bom, da porta, tá legal. Nós temos então uma lembrancinha para todas as mães, tá bom? A mamãe do Diogo, é isso mesmo? Mamãe do Diogo, seja bem-vinda, tá bom? Um garoto esperto, especial, isso aí, muito bom. Nós estamos caminhando para o encerramento desse culto. Você tem uma semana abençoada na presença do Senhor. Você pode falar com a pessoa que está aí próximo de você, dá uma boa noite, boa semana, né? Deus te abençoe. Isso aí, né? Restante domingo, ó, né? Bom ter todos aqui. As pessoas que hoje estão nos visitando, voltem sempre, estejam sempre conosco, tá bom? E que você tenha aí uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez, encerrando o culto dessa noite. Tamires, você pode estar à porta comigo? Ah, não, esqueci de uma coisa. Vem cá, Tamires e Leone, vem cá, por favor. Você também, vem cá. Filhos queridos da nossa igreja, líderes na nossa igreja, tá bom? Estão morando distante, né? Mas tem a graça da casa própria, né? Vamos orar por essa família, vamos orar pela gestação
né, da Tamires e do Leone, que a gente fica grávido junto, né? É isso aí. Que o Senhor abençoe muito a sua família. Vem cá, Claudinha, por favor, orar por eles. Isso, meu amor, você mesmo. Você acha que eu perdi essa oportunidade de estar do lado da minha mãe preferida? Oremos. Pai amado, te agradecemos, Senhor, imensamente, Senhor, por essa noite, por esse culto, Senhor, tão abençoado, por essa mensagem, Senhor, que falou tanto aos nossos corações, Senhor, aos corações de cada família aqui presente, Pai. Agora te entregamos, Senhor, a vida da Tamires, do Leone e do Bernardo, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Ó Pai, que esse bebezinho, Senhor, que está sendo gerado, ele já é bênção, Senhor, nessa família, Pai. Que ele venha, Senhor, pleno, que ele venha com saúde, Senhor, que ele venha, Senhor, para completar, Pai, o amor que existe, Senhor, nesta casa, Pai. Que na casa dele, Senhor, sempre o Senhor seja o centro, meu Deus, e que eles criem, Senhor, o Bernardo, Senhor, nos seus caminhos, e que ele seja, Senhor, uma bênção, Senhor, na sua casa, que ele seja, Senhor, um grande homem de oração, Pai, e que ele seja, Senhor, uma bênção, Senhor, na sua futura geração. Guarda, Senhor, cada irmão aqui presente. Guarda, Senhor, cada família aqui representada. E dá-nos, Senhor, uma boa semana, Senhor, na sua presença. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Isso aí. Meus irmãos, cadê Nilton? Nilton, tem foto com as mães? Foto com as mães? Pode ser? Então todas as mães aqui na frente para a gente tirar aquela foto bem bonita. Cadê as mamães? Isso, tirar aquela foto. Ele quer tocar tudo. Vai ser tecladista, baixista, baterista. Isso. Todas as mamães podem vir aqui para a gente tirar aquela foto tão bonita. E a gente vai encerrar esse culto com essa foto. Com a foto, estamos encerrando o culto dessa noite, tá bom? Você tem uma semana de paz, de bênção, na presença do Senhor. Cadê as mamães? Dona Carmen está vindo também. Dona Marta. Isso aí.